Ebulioscopia é uma propriedade coligativa. Nós aprendemos na última aula que propriedades coligativas são aquelas propriedades das soluções que dependem do número de partículas do soluto que está dissolvido ali. Não depende, é uma propriedade que não depende do tipo de soluto. Então não depende se é glicose ou sacarose, mas depende sim do número de partículas que tem ali. Então uma coisa importante da gente analisar é o tipo de partícula que está dissolvido. Se é uma substância, um soluto molecular ou se é um soluto iônico. Por quê? Porque nós vimos na última aula que solutos moleculares, eles não se dividem, né? Eles se dissolvem por inteiro quando eu coloco na água. Solutos iônicos, eles se dividem em íons, formando então mais partículas. Então se eu tenho o mesmo tanto de sal e o mesmo tanto de açúcar, se você for analisar, o açúcar é um composto molecular, ou seja, quando eu ponho ele na água, se eu tinha 0,1 mol de glicose, eu vou ter 0,1 mol de partículas. Porém, o sal é uma substância iônica, formada de... Qual que é a fórmula do sal? NaCl. Como que eu sei que uma substância é iônica? Vamos dar uma revisada rapidamente. Vamos dividir a tabela periódica de uma forma bem grosseira aqui entre metais e ametais. Uma substância iônica é formada em geral de um metal com um ametal. E eu sei que o sal ele é formado de Na com Cl. Portanto, uma substância iônica. O íon Na é o Na+, e o Cl é o Cl-. Eles estão unidos por pela força de atração entre esses dois íons. Quando eu coloco em água, a água consegue separar esses íons. Então agora eu tenho o Na+, e o Cl- separados. Então eu tenho mais partículas. Se eu tenho mais partículas, a mesma quantidade de sal do que eu pus de açúcar vai influenciar mais naquela solução do que o açúcar. A propriedade que nós vimos na aula passada era a tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil. Então, se eu adicionei 0,1 mol de açúcar e 0,1 mol de sal, eu sei que os dois vão abaixar a pressão de vapor da água. Porém, eu sei que o 0,1 mol de sal vai diminuir mais a pressão de vapor do que o 0,1 mol de açúcar, certo? O que mais pode acontecer com a adição desses solutos? A propriedade de hoje é a ebulioscopia. Ebulioscopia é o que acontece com a temperatura de ebulição. O que acontece com a temperatura de ebulição quando nós adicionamos um soluto não volátil? A temperatura de ebulição, ela aumenta. Vamos então dar uma olhada lá no PET para a gente ver se a gente consegue analisar esse tipo de situação? Atividade de número 1. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação da temperatura de ebulição deve-se ao quê? Então aqui ele está dizendo a definição da ebulioscopia. Pus um soluto não volátil, a temperatura de ebulição aumenta. Por que isso acontece? Nessa atividade, 3 exercícios falam de aumento de energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento, o movimento das partículas. Para aumentar a energia cinética, eu tenho que agitar mais as partículas. Isso acontece quando eu forneço mais calor para as partículas. E isso não está acontecendo quando eu coloco um soluto, certo? Então, qual que é a justificativa? Por causa do aumento da concentração do soluto. Isso, então, toda vez que eu coloco um soluto não volátil, eu estou aumentando a concentração daquela solução e o efeito disso é, primeiro, a pressão de vapor diminui, temperatura de ebulição aumenta. Então, esse era um exemplo mais teórico. A questão de número 2 é, na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa de glicose é... Então, eu tenho aqui uma solução aquosa de 0,05 mol por litro de glicose. E aí eu quero saber, comparar essa solução com outros tipos de soluto. Glicose, tá lá, ó, C6H12O6, uma substância molecular.
Então, se eu tenho aquela quantidade, qualquer outra substância molecular que tenha essa mesma quantidade, o efeito vai ser o mesmo. Por exemplo, ali, ó, sacarose também é molecular. Se eu tenho o mesmo tanto de sacarose e o mesmo tanto de glicose, o efeito vai ser o mesmo. Porém, o efeito seria o dobro, por exemplo, se eu tivesse no sal, porque o sal eu formo duas partículas na água, enquanto que a glicose uma só. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Então, na letra C está correto. Igual a pressão de vapor de uma solução aquosa com a mesma concentração de frutose, porque a frutose também é uma substância molecular. A questão de número 3 seria para a gente aprender a representar aí um gráfico. Dois recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. O recipiente 1 tem água pura e o recipiente 2, água do mar. O que acontece com a temperatura de ebulição quando adiciono sal? Aumenta. Então a temperatura de ebulição da água do mar vai ser maior. O gráfico que melhor representa a variação dessas temperaturas dos líquidos em função do tempo é... Então, primeira coisa que a gente tem que observar. Que a temperatura de ebulição da água do mar, que é a 2, tem que ser maior. Então, olha lá, a linha 2 tem que estar acima da linha 1. Eu tenho isso na B, na C e na D. Agora, nós temos que ver se essa temperatura ela vai subindo ou se ela fica constante. A gente tem que saber que uma substância pura, quando ela está em ebulição, a temperatura se torna constante. Então, 1 tem que estar constante. Porém, quando eu tenho uma solução, uma mistura, a ebulição, a temperatura vai sempre aumentando. Então, a resposta correta seria C. O 2 aumentando e o 1 continua reto. Vou deixar as outras perguntas para vocês responderem. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreve no canal para não perder a próxima aula na semana que vem. Até lá!